Eu acho que talvez até mais do que mudar o jogo, né? Mudar a forma de jogar, refrescar para conseguir manter, né? Alguns jogadores que vinham entrando e conseguindo manter a competitividade no time do Cruzeiro não têm entrado tão bem assim nos últimos jogos, né? O Jardim tem hoje ali 3 jogadores que ele confia no banco de reservas, né? O Eduardo, o Marquinhos e o Gabigol. Não sai muito desses 3, né? E eles não têm conseguido entrar tão bem assim nos últimos jogos. Talvez o Eduardo possa ser até uma exceção, né? O Eduardo ainda tem conseguido manter um bom nível. E não entrou ontem, E né? não entrou ontem. Entrou o Mateuzinho. Mas o Marquinhos e o Gabriel Barbosa, eles não entraram bem no jogo. E aí o Cruzeiro não conseguiu manter o nível de competitividade. Foram... os períodos de tempo foram diferentes. Mas o jogo de ontem, para mim, muito parecido com o jogo do Ceará, né? Muito parecido com o jogo do Ceará, do Cruzeiro sair na frente, do Cruzeiro ter muita chance para fazer o segundo gol. Acho que no primeiro tempo o Cruzeiro poderia ter definido o jogo, né? Feito o segundo, talvez até o terceiro para definir o jogo. E aí de um segundo tempo de mais dificuldade. O maior problema, eu acho, é que ontem a gente viu algo no Cruzeiro que a gente não tinha visto ainda nesse período aí de mais instabilidade, que foi o time se desorganizar muito dentro do jogo, né? O Cruzeiro em determinado momento ontem ficou muito bagunçado, depois da saída do Romero, principalmente, que ficou um trio ali na frente com o Gabriel, o Caio e o Matheus. O Cruzeiro ficou muito bagunçado, algo que a gente ainda não tinha visto. Mesmo no jogo ruim contra o Ceará, que o Cruzeiro perdeu, mesmo nos outros tropeços que o Cruzeiro teve no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a gente destacou aqui que o time continuava muito organizado, sabendo o que ia fazer, sabendo como fazer, mas tendo as suas dificuldades mais técnicas. Ontem acho que teve também um pouco de dificuldade coletiva no segundo tempo, o Cruzeiro ficou meio perdidão, meio bagunçado. E é legal o Gris citar isso, não sei se o Henrique separou, o Jardim fala sobre isso, porque o repórter pergunta ele, o Gabigol tem que ter mais minutos. E aí, na cabeça de todo mundo, Caio Jorge e Matheus Pereira não tem como sair do time do Cruzeiro hoje. E aí ele traz um número muito interessante. Sim. Que ele fala que o Cruzeiro tomou, com esse trio jogando, tomou 3 gols e fez somente 1. Isso. E ele fala assim, como é que eu vou pôr esses caras pra jogar? E eu concordo muito com o Gris, acho que a análise dele foi legal, porque o Cruzeiro, nos últimos 15 minutos, 10 minutos ali, né? 15 porque o Gabigol entrou aos 80, se não me engano, mais os acréscimos, o Cruzeiro estava completamente desorganizado. O Santos estava mais próximo de fazer um 3-1, fez o 2-1 e poderia ter feito um 3-1 do que o Cruzeiro empatar o jogo em algum momento. O jogo estava partido, né? Que a gente fala, atacante 5 na frente, 5 para trás, e o Cruzeiro nunca deu amostras disso. O time ficou completamente desorganizado nesse final do jogo. E nós comentávamos aqui, quando o ouvinte mandou uma mensagem contra o Corinthians, quando o Cruzeiro empatava com o Corinthians lá no Itaquerão, e o ouvinte mandou assim, o Jardim tem que ser um pouco mais ousado. Por que ele não coloca mais um atacante e arrisca? E aí nós comentamos, será? O Corinthians também estava no jogo. Se ele põe um atacante, ele tinha mais chance de vencer o jogo ou de perder? Então não adianta você, às vezes, empilhar atacante ou se desorganizar e colocar o time de qualquer jeito, e ontem foi prova disso.